Olá, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Este é o canal Machosfera Bioquímica, Saúde e Fisiculturismo. E o assunto de hoje é: quais os alimentos geram pedra na vesícula e acne? Bom, primeiro que eu estou fazendo um vídeo duplo, né, para dois tipos de assuntos, mas é porque os assuntos são interligados, tá, pessoal? E foi sugestão de alguns inscritos e eu preciso falar sobre isso, né? Porque o pessoal está sugerindo bastante vídeo e a gente está falando. Mas antes, curta, comente, compartilhe. Para quem não me conhece, meu nome é Reginaldo, sou bioquímico, sou engenheiro químico, sou pesquisador livre dos processos de envelhecimento do corpo e sou especializado em bioquímica nutricional, que é a parte da ciência que diz o que cada componente dos alimentos faz dentro do seu corpo. Sem maiores delongas, vamos pro vídeo. Por que eu tive que fazer um assunto duplo, gente? É porque assim, quando eu falo vai ficar parecendo que eu sou redundante, sempre falando a mesma coisa. Quanto mais você foge da nossa alimentação de origem, mais problemas de saúde você tem. Então, todos esses problemas são causados basicamente porque você está fugindo da alimentação de origem da nossa espécie. E o que eu quero dizer com alimentação de origem? São as reações, são a alimentação que nos dá os nutrientes para que nosso corpo funcione tudo corretamente. Então, quando você se preocupa em se alimentar mais corretamente, você vai ter todas as funções do seu corpo funcionando bem e vai evitar certas doenças. Por isso que quando a gente fala que medicina ortomolecular dá para curar, prevenir, evitar doenças somente com alimentos, tem gente que não acredita. Os médicos tradicionais vão falar que não é verdade e tal, porque é pura bioquímica nutricional, tá, gente? Por que essa é uma área da bioquímica nutricional? É porque a gente conseguindo saber exatamente o que tem em cada alimento, quais as quantidades, sabendo as reações que o corpo vai precisar, a gente vai atuar exatamente no ponto que você pode ter problema. Então a máxima desse canal é: faça do alimento seu remédio, tá? Então, basicamente isso. E aí, chegando ao assunto do vídeo, o que acontece? O que causa a pedra na vesícula é uma alimentação rica em gorduras insaturadas, frituras, olha aí, ó, estou falando de coisa que não tem nada a ver com a alimentação de origem, e pobre em fibras, principalmente. Então, quando você fala pobre em fibras insolúveis, nós estamos falando de polpas insolúveis, que é basicamente a função das frutas digestivas, né? Quando eu falo para vocês, ó, comer fruta digestiva na presença de carne, proteína animal, sempre cozida, grelhada e assada, que é uma alimentação mais de origem, evite fritura. Aí o pessoal está comendo hoje uma alimentação mais industrializada, lasanha pronta, olha que terrível, cheia de gordura insaturada, batata frita pré-congelada, já vem já frita em gorduras trans, margarina, aqueles achocolatados cheios de gordura, o próprio creme de leite que vem muita gordura, então evitar esse tipo de coisa. Então tudo isso provoca problema de pedra na vesícula. E para quem não sabe, a colecistite, né, que é a pedra na vesícula, ela vai formar quando você está fazendo esse tipo de alimentação, e aí você começa a entupir o canal da vesícula, que leva a vesícula biliar até o intestino para ser descartada. Para quem não sabe, a bile é produzida pelo fígado. É por isso que às vezes algumas pessoas, a depender do grau de colecistite, que causa edema, inchaço, entupimento, muita pedra na vesícula, a pessoa é obrigada até a retirar a vesícula. Claro que esse parecer é mais para o médico clínico gastroespecialista, né? Então ele vai ver que a situação se tornou tão grave que ele recomenda até a cirurgia, que é a retirada da vesícula. Algumas pessoas conseguem conviver sem a vesícula. Por que consegue conviver sem a vesícula? É porque a função da vesícula é armazenar e transportar a bile para ser excretada quando as hemácias são descartadas junto, para ser descartada no intestino, entendeu?
Então, assim, o corpo precisa eliminar as hemácias que, de uma linguagem vocês vão entender, ficaram doentes, que é células de sangue. E aí, com a gordura, a bile emulsifica essa gordura, que a bile é produzida pelo fígado, e precisa ser descartada. A falta de fibra é que faz os entupimentos disso aí. Então, principalmente a falta de comer frutas digestivas que faz o entupimento. Então, excesso de gordura e falta de fibra faz o entupimento. Exatamente isso. Então, para aqueles que perguntaram, eu sei que tem pessoas que já falaram, minha mãe teve problema de cirurgia de vesícula, teve que tirar cálculo biliar na vesícula biliar. Então, evite as gorduras, evite os alimentos industrializados ricos em gordura saturada, embutido, calabresa, aquelas lasanha pronta, chantilly, esse monte de coisa rica em gordura, e coma uma alimentação mais rica em fibra. Então, alimentando mais rica em fibras insolúveis, que são a que a gente chama de frutas digestivas, você vai fazer com que o seu sistema digestivo funcione melhor, e isso vai ser tudo excretado pelo número 2 lá no intestino, entendeu? Então, basicamente isso. Então, a colicistite é uma doença também que causa pedra na vesícula, e guardado algumas pequenas quantidades de fatores de predisposição genética, 10 a 15%, ela pode ser causada mais por alimento. Então, 80% dos casos tem a ver com alimentação desequilibrada. E aí, aproveitando da acne, que a acne, o que causa é a mesma coisa, gente. Fica parecendo que eu estou fazendo a mesma coisa. A diferença é que no caso da acne, ela não tem a ver com a falta de fibra, porque a acne é basicamente uma alimentação muito gordurosa. A falta de fibra vai entupir o canal da vesícula e a acne vai se formar na pele. Só lembrando que a acne é formada por uma bactéria, eu vou até ler o nome da desgramada aqui, porque é difícil ler, que é a Propionibacterium, que é o nome da bactéria que causa a acne. Por quê? Porque ela se desenvolve na sua pele. Então, o excesso de alimentação gordurosa faz sua pele ficar muito gordurosa, e essa pele se desenvolve nessa pele, ela forma a cultura dela na pele, e aí ela inflama e pode gerar até acne de 3º grau, quando é o caso mais grave, que é aquela acne que inflama. Então, muita gordura na pele causa a acne de 3º grau. Só lembrando que existe também uma doença de fatores de predisposição genética que dá mais em mulher, que a alimentação piora esse caso, mas ela dá mais em mulher, que é a SOP, ou Síndrome de Ovário Policístico. Essa doença dá muita causa em mulher e pode dar acne de 3º grau, só que a doença dá nos ovários da mulher, principalmente porque essa alimentação muito gordurosa, ela pode levar muito a estrógeno de ol. E aí causa a acne, mas na doença ela é dada no ovário e ela pode levar até a infertilidade da mulher. Então eu fiz um vídeo duplo para explicar para vocês que essa alimentação, que não é nada saudável, rica em fritura, gordura insaturada, excesso de alimentação pronta, aquelas lasanhas prontas, margarina, tudo isso te dá dois tipos de doenças. No caso da vesícula, o entupimento da vesícula biliar, que leva ao cálculo biliar, ou cálculo vesicular, que é a pedra na vesícula, falta de fibra que vai entupir. E no caso da acne, que pode gerar até acne de 3º grau, é a mesma alimentação, mas não tem muito a ver com a fibra, mas a fibra vai te dar, a falta de fibra vai te dar outros problemas. Basicamente o assunto do vídeo era esse, o que eu queria falar. Curta, comente, compartilhe, me ajuda o canal a crescer, vocês compartilhando. A gente tenta aqui falar na linguagem que todo mundo entende. Às vezes o pessoal pensa que é só remédio de farmácia que resolve tudo, e na verdade, se você fizer uma alimentação balanceada, mais equilibrada, mais com foco nas reações que a pessoa precisa, a gente consegue, com medicina ortomolecular, curar, evitar e prevenir muitas doenças. Eu estou esperando o canal crescer para falar os vídeos mais importantes sobre os processos de envelhecimento do corpo.
e o canal precisa chegar a 4.000 inscritos. O canal está com 2.600 agora e a gente está tentando fazer o canal crescer. O assunto do vídeo era esse, eu espero que vocês tenham gostado e pode sugerir mais vídeo que eu estou disponível para falar para vocês. Fica parecendo que eu sou redundante, né? Toda vez que eu falo para você, quase toda doença que eu falo para você que causa em alimentação tem a ver com uma alimentação desbalanceada e desequilibrada. Então, por isso que quase sempre eu vou falar a mesma coisa. O Reginaldo fala sempre a mesma coisa, que tem que comer frutas. Sim, frutas, proteína animal, carne cozida, grelhada, assada, evite carne industrializada, embutidas, essas coisas, que você evita um monte de doença. Não é só isso, não, um monte de doença. Curta, comente, compartilhe. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo e valeu!